Quando for se preparar, vê se não marca bobeira. Preparatório Terra Cursos. Preparatório Terra Cursos. Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda. Nós estamos aqui hoje, então, para poder ter a nossa aula de redação focada aí na área militar, né, nos concursos de carreira militar, principalmente aqui do nosso estado. E a gente vai desenvolver um pouquinho, entender, tentar tirar umas dúvidas que eu vejo que são recorrentes, que vocês sempre mandam, ou que os alunos sempre têm. Depois nós vamos ainda ver uma proposta de redação, vou falar temas, e a gente vai construindo aí a nossa base em redação. Então a gente vai começar com as nossas considerações iniciais, né? A primeira pergunta: como fazer uma boa preparação para a fase de discursivas de concursos públicos? Essa pergunta ela é recorrente, porque as pessoas elas não sabem muito bem escrever às vezes, ou têm uma dificuldade de colocar no papel aquilo que pensa. Mas eu costumo dizer que redação é prática, então se você quer ficar bom em redação, você tem que praticar. E também é leitura, porque quanto mais você ler, mais você vai absorver. Outra pergunta também é essa daqui, ó. É verdade que os concursos de carreiras policiais cobram temas da área? Não necessariamente. Então, por exemplo, o último concurso que teve da PM, do bombeiro aqui, não cobrou temas que eram voltados diretamente para a segurança pública. Então é para a gente perceber que não é porque é uma carreira policial ou porque o concurso é para esse tipo de carreira que necessariamente a banca vá cobrar de vocês temas que sejam aí dessa área. Inclusive no final eu vou falar alguns temas para vocês praticarem, mas fica ligado, a gente tem que saber sobre várias áreas do conhecimento, meio ambiente, saúde, questão de tecnologia, educação, segurança, porque não é só cobrado a parte ali de segurança e coisas relacionadas a isso, tipo violência, tráfico, drogas e enfim. A gente tem uma gama muito grande de temas e é tipo o Enem, quando você chega lá no Enem você não sabe qual é o tema. A banca é no mesmo jeitinho aí, a gente não sabe qual é a área do tema não. Também, continuando aqui, uma coisa que as pessoas perguntam demais a respeito de como fazer a redação é o tipo de letra. Porque aí cada um tem um tipo de letra, né? Tem gente que gosta de escrever em bastão, letra de forma, cursiva, enfim. E o que a gente tem que entender a respeito do tipo de letra? Se no seu edital não estiver lá determinando uma letra em específico, o que assim a gente não vê hoje em dia eles determinando letra específico, você pode usar a letra que você quiser, não tem problema. O que você não pode fazer é misturar. Então, eu comecei com um tipo de letra e agora eu quero escrever de outra, ou ficar no meio do texto trocando de letras. Vou até colocar aqui um exemplo para vocês perceberem. Então, olha o exemplo aqui de como que a gente não deve fazer. Então, a gente aprende primeiro como não deve ser feito. Então, vou colocar aqui na tela, por exemplo, estou lá escrevendo escola. Aí eu começo com esse tipo de letra aqui. Do nada, eu faço esse ar. Isso aqui é o que não pode ocorrer. Ou seja, eu não posso misturar essa parte aqui, que tinha um tipo de letra, e do nada colocar outra. Então, na hora de vocês escreverem, usem a letra que vocês usam, assim, que vocês têm uma caligrafia melhor, ela é mais legível. Escolham esse tipo de letra, que você se sente mais confortável também, e usa ela. Outra coisa que a gente tem que saber a respeito da legibilidade do texto é que é o seguinte: o seu corretor, ele foi pago para corrigir a sua prova. Isso não quer dizer que o seu corretor é obrigado a se esforçar para entender o seu garrancho. Então, o que a gente tem que pensar? Quanto mais fácil eu deixar o trabalho do meu corretor, mais agradável o meu texto vai ser para ele. Pensem em vocês, se vocês fossem corretores de textos, e aí você pega aquela letra horrível, você nem leu nenhuma palavra ainda, mas só de você bater o olho na folha você já falou assim: nossa, essa vai ser difícil. O corretor ele já chega com uma certa impressão ruim a respeito de você e do seu texto. Então ele já vai começar a ler seu texto com uma sensação de que aquilo ali está dando muito trabalho para ele.
Agora, se você tem uma letra mais legível, você facilita o trabalho dele, você já mostra uma certa estética textual, ou seja, o seu texto esteticamente, a forma como ele está sendo apresentado, ele já gera mais clareza, ele faz com que a pessoa se sinta mais confortável de corrigir. É meio como que se fosse uma arte da sedução do corretor aqui, então a gente tem que seduzir o corretor. Olha, o meu texto é muito bom, a ver pela letra, ou seja, você nem precisa ler ainda, mas eu já estou mostrando para você que o meu texto está legal, que o meu texto tem uma letra que você vai conseguir ler, que você não vai ter problemas para corrigir, o seu trabalho vai ser mais fácil. Então a gente vai mais ou menos nessa perspectiva, de tentar fazer uma letra ilegível. Ah, professora, minha letra é horrível, não adianta. Gente, vamos treinar a caligrafia aí para o dia da prova. Nos outros dias da sua vida você faz a letra que você quiser, mas no dia da prova a gente tenta fazer uma caligrafia um pouco melhor. Não é para fazer aquela letra desenhada também, maravilhosa, é só legível. É isso que a gente pede, tá? Então, olha só, até coloquei aqui, né, para vocês. Não é que seja uma perfeição, né? Não preciso ser perfeito, mas eu preciso ser legível, deixar as coisas claras, nada muito embolado. Letra pequena demais também dificulta. Então, a gente tem que lembrar desses detalhes aí. Outra questão é que a gente tem que estar sempre atento para as regras do edital. Então, o edital, ele vai falar se você tem que usar o tipo de letra, ele vai dizer o que ele vai comandar. Agora, se o seu edital não comanda nada a respeito disso, fica tranquilo e aí segue da forma como vocês preferirem, que foi o que eu já falei. Uma coisa que a gente tem que ter noção é, por exemplo, aqui, ó, eu estou mostrando na tela. Então, olha só o que está escrito aqui nessa parte, né? A gente tem que estar atento para as regras do edital. Então, se ele dispuser expressamente sobre o tipo de letra, aí sim a gente vai usar a letra que ele mandar, certo? Agora, se ele não colocar nada no edital, não houver nenhum tipo de referência a tipo de letra dentro da prova discursiva, a gente vai utilizar a que a gente acha melhor. Então, olha só, aqui eu trouxe um exemplo que o candidato utilizou uma letra de forma, né? E o que a gente tem que ter atenção quando utilizar esse tipo de letra? É a questão aí que está em azul, que vocês vão conseguir ver dentro aí do quadro, as partes que estão destacadas. Vou até destacar mais aqui, ó, para vocês verem que quando eu fizer referência, né, eu for utilizar a letra maiúscula, ela precisa estar maior do que as outras, para mostrar mesmo que aquilo é uma letra maiúscula. Então, tudo bem utilizar a letra de forma, desde que vocês consigam evidenciar bem que tem ali a letra maiúscula bem destacada. Então, e aí chega aquela pergunta, né? Ah, minha letra é horrível, nem eu consigo entender. O que eu vou fazer? Eu vou me esforçar para no dia da prova todo mundo conseguir entender a minha letra, tá? Não tem muita saída. Vamos lá. Outras coisas também que as pessoas têm errado muito, e eu vejo isso de forma recorrente, é justamente a questão do pingo na letra I. Isso aqui desconta ponto, tá, gente? Olha que coisa boba para você perder ponto. Imagina que você se esforçou, leu tudo sobre as temáticas, sabe falar sobre aquilo, fez uma redação perfeita, digna de nota máxima, mas você não colocou um pingo no I, não colocou a cedilha lá do C cedilha. Esse tipo de coisa vai descontar um ponto que eu vou falar assim, não foi meu aluno, porque é inadmissível vocês perderem um ponto por conta de coisa boba. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Ó, a questão do T, eu vejo muito isso, às vezes esquece de colocar o tracinho de cima. Nós temos a cedilha, que é o exemplo que eu já falei, o tio, que precisa também ser falado. Outra questão também sobre acentuação é em relação à marcação dos acentos. Às vezes, eu já vi muito aluno fazer isso e eu sei que as pessoas fazem isso de estratégia, mas não pode. Você não tem certeza se a palavra tem acento, aí você fica naquela dúvida. Será que essa palavra tem acento? Não sei. Aí o que a pessoa faz? Ela faz tipo um ponto mínimo assim em cima da letra para poder acentuar e fica assim, bom, se tiver acento, o corretor vai ver esse pontinho aqui e vai achar que é o acento pronto. Mas se não tiver acento, ele vai achar que é só um rabisquinho da folha. Não vale, gente. Os acentos, eles têm que estar bem marcados. Então, eu vou pegar uma palavra simples aqui, que todo mundo sabe que tem acento, água. Eu vou mostrar como que o aluno malandro acha que ele vai fazer. Ele não tem muita certeza do acento, enfim, aí ele faz um negócio tipo assim, bem pequenininho, às vezes até menor do que isso. Quer ver? Deixa eu ver se eu coloco aqui um menor.
algo assim. A acentuação, gente, tem que ser marcada. Então, qual é o correto? A gente fazer... Opa, aqui tem resquícios do nosso anterior. Assim. Então, eu preciso marcar o acento. Lembrar também que existe crase, né? E existe o acento agudo. E cada um tem um lado correto. Então, por exemplo, aqui eu tenho água com acento agudo. E aí, para vocês, eu aposto que vocês já estão feras em crase. E aí a gente tem que lembrar que o acento indicativo de crase, ele é ao contrário. Não pode confundir esses dois acentos também, tá? Porque às vezes eu vejo isso acontecer, mas a gente não pode. Ah, mas eu acentuei a palavra. Mas se você errou o lado lá da direção, já não era mais acento agudo. Você colocou uma crase, então a palavra está escrita de forma errada, ok? Agora, em relação ao tamanho da letra que vocês vão utilizar lá na hora de escrever o texto de vocês. Olha só, qual é o tipo de letra? Eu coloquei aqui pra gente brincar de colocar a resposta certa. Se vocês fossem corretores aí, né, então que tipo de letra receberia melhor avaliação caso precisasse corrigir centenas de dissertações sobre o mesmo assunto em um curto espaço de tempo? Pensa o seguinte, o corretor, ele é pago por redação. Então, ele corrige muitas e muitas e muitas e muitas redações. E aí, nisso de corrigir bastante redação, qual é a que gera isso aí para ele? Qual vocês acham? A que tem um texto escrito com letras muito pequenas? Ou B, um texto com letras enormes? Ou um texto com letras médias e legíveis? Obviamente que é um texto com letras médias e legíveis, né? Então, o que a gente precisa fazer é tentar colocar um padrão de tamanho de letra, fazer aí numa letra mais média, nada muito grande, nada muito pequenininho também, que vai ficar desconfortável de ser lido, e estabelecer esse padrão do começo ao fim. Também não é para começar o texto lá com uma letra pequena, aí depois você viu que você vai falar pouca coisa e começa a fazer uma letra enorme para preencher ali o espaço. Não, a gente tem que sempre continuar naquela questão de estética textual, né? Então o texto ele também tem uma parte estética, a gente também tem que deixar esse texto bonito. Então é necessário pensar no tamanho da letra também. E aí, continuando, olha só, vocês precisam fazer períodos que sejam curtos, ou seja, lembrar de colocar pontuação, não ficar escrevendo muita coisa sem colocar pontuação, né, o ponto final ali para começar um outro período, porque quanto maior for o seu período, parece que você está falando demais uma coisa e aí você está embolando nela em vez de tentar dar uma continuidade em um outro período, acrescentando outra informação sobre outro ângulo do seu ponto de vista a respeito daquilo que você está falando. Então, veja aqui, ó. Faça períodos curtos. O uso de períodos muito extensos, que chegam a formar um parágrafo, torna o texto prolixo, ou seja, meio chato, repetitivo. Veja agora como que a gente pode evitar essa questão. Olha esse exemplo aqui. De acordo com o último levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conclui-se que 40% dos médicos lotados na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal não faz a alimentação correta a fim de contemplar os parâmetros mínimos indicados para uma alimentação equilibrada. Gente, quando a gente lê isso daqui, fica até cansativo. Você até esquece o que você leu lá no começo. Por quê? Porque é um período muito longo, é muita informação e aí a pessoa ainda repete muitas coisas. Agora, olha o exemplo de como que isso aqui ia ficar melhor, menos confuso e menos cansativo. Nesse segundo aqui, ó. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, 40% dos médicos daquele órgão alimentam-se mal. Eu falei a mesma coisa, tanto no primeiro quanto no segundo. A diferença é que eu fiz um período menor, eu escrevi utilizando, por exemplo, recursos coesivos, igual, olha só, aqui na tela, ó, em vez de eu repetir a Secretaria de Estado de Saúde, que era do Distrito Federal, eu coloquei daquele órgão. Então, aí eu evito também a repetição de palavras. Se a gente perceber aqui nesse primeiro, ó, Distrito Federal, Secretaria de Saúde novamente,
Então, isso torna muito cansativo. A gente evita a repetição de palavras, a gente tenta utilizar termos, pronomes, conectivos, outras palavras para fazer referência ao que já foi dito, e aí o texto vai ficando menos cansativo, menos chato, menos poluído de muita informação desnecessária, e aí a gente consegue fazer uma progressão textual legal. O que é progressão textual? Mostrar que o meu texto ele sai de um patamar e ele chega a outro. Agora, se eu fico ali naquela mesma zona falando a mesma coisa o tempo inteiro, eu não tenho progressão, não estou progredindo em nada, eu só estou falando a mesma coisa. Então o texto precisa sair de um patamar, chegar a outro, trazer informações que vão evoluindo então, ok? Então tem muita diferença aqui, né? A gente percebe e é isso que eu quero que vocês tentem fazer lá na hora. Outra questão também, ó, se o seu período ultrapassar 2 ou 3 linhas, releia-o e veja se é possível modificá-lo. Ou seja, eu vou fazer a minha redação. Vocês vão fazer o rascunho antes de colocar na folha definitiva. Aí lá no seu rascunho você viu que está muito grande, tem umas 3 linhas aí. O que você vai fazer? Você vai reler e vai tentar modificar ele. Então, o que eu posso mexer aqui? Vou cortar essa parte, vou colocar um ponto aqui, trazer essa informação em uma outra parte do meu texto. Então, a gente tem que o tempo inteiro se preocupar com aquilo que está sendo escrito e a forma também, né? A gente nem chegou na parte de conteúdo, a gente está vendo mais sobre forma. Então, a forma do seu texto, essa questão do tamanho dos períodos também é importante ser levada em conta. Então, olha só, vocês vão fazer antes um rascunho, certo? Vocês vão sintetizar suas ideias em frases menores, ou seja, se é uma ideia pequena, você sintetiza ela numa frase menor e depois você vai acrescentando ao longo do seu texto, desenvolvendo aquela frase menor, ok? Outra questão também é que vocês vão observar se os períodos são muito longos e se as vírgulas não poderiam ser substituídas por pontos finais. Ou seja, às vezes a gente coloca um monte de vírgula, mas o assunto talvez poderia ter um ponto final e ele ser recomeçado, iniciado, enfim, em uma outra parte. Então pensa bem se ali onde você tem colocado uma vírgula, cabe mesmo uma vírgula, ou se na verdade você poderia, por exemplo, colocar um ponto e trazer novamente na frente desse ponto. Ah, Fernanda, mas é só um ponto e uma vírgula, vai estar escrito a mesma informação, por conta de um ponto e uma vírgula tem diferença na leitura? Tem muita diferença na leitura. A vírgula, ela tende a mostrar que é como se fosse um acréscimo de informação ainda ali dentro daquele período, né? E tá continuando a falar a extensão daquilo que você já tinha iniciado. Já o ponto, ele meio que quebra ali uma primeira parte e mostra que você vai falar outra relação lógica. Então o ponto, ele torna-se mais agradável, porque não fica repetitivo, não fica aquela coisa que tá falando e não tem fim. Parece até uma metralhadora, né? Eu costumo falar muito rápido, eu falo que nem uma metralhadora, ou seja, é tá, e não para. Então, quando a gente faz um período pequeno, gera essa sensação de que foi feito com mais calma, de que a leitura é mais calma. Então, eu preciso trazer isso para o texto e eu vou frisar isso bastante com vocês, ok? Não tenha medo, e isso aqui é importante, ó, nem preguiça para reordenar suas ideias e reorganizar sua dissertação. Eu tenho certeza que no dia da sua prova você não vai ter preguiça. Medo, eu sei que a maioria às vezes tem. Mas quando a gente está praticando em casa, preguiça é uma coisa que acontece assim, 99% dos casos. Ah, não, já fiz a redação, deixa aqui no rascunho mesmo. Para que eu vou passar a limpo? Lá na hora, no dia, eu passo a limpo. Aqui tá bom. Tenha o hábito de simular o que você faria no dia da prova. Até para você ver o seu tempo, para você calcular, para você fazer estratégias, o que funciona melhor para você. Então, quando vocês forem fazer redação em casa, nada de simplesmente fazer no computador, nada disso. Tem que treinar caligrafia, então vai fazer no papel. Ah, eu vou fazer aqui só o meu rascunho e eu não passo o meu rascunho a limpo. Vai passar sim o seu rascunho a limpo, nada de preguiça, para você já ter o hábito, justamente porque no dia vocês vão fazer o rascunho, vão ali consertar o rascunho de vocês e passar depois para a folha definitiva, e isso já tem que estar treinado em casa, até para não fazer as coisas às pressas e sair mal feito, ok? E vão lembrar, né? Então, vocês vão usar no mínimo aí 2 períodos em cada parágrafo. Fernanda, eu não sei quando que começa um período e quando que termina. Ele começa lá na sua primeira parte na letra maiúscula e ele termina no primeiro ponto que você der. Então,
da aquela letra maiúscula até o ponto, eu tenho um período. Aí depois eu vou fazer outro. Eu acho interessante utilizar uns 3 períodos e aí fica bem legal. Mas o mínimo são 2, ok? E agora, em relação ao tamanho dos parágrafos, nós estávamos falando do período que fica dentro do parágrafo, agora a gente vai pensar no tamanho de cada parágrafo. Então, olha só, o texto de vocês, a gente não vai determinar uma quantidade de linhas para cada parágrafo, é isso aqui, se você fizer diferente disso, está errado, porque não existe isso. Existe, assim, uma convenção do que seria mais interessante colocar, né? Como seria melhor os tamanhos dos parágrafos. Então, assim, tentem utilizar entre 5 a 10 linhas, uma média de 5 a 10 linhas para cada parágrafo, ok? E, assim, a gente tem que lembrar também que quando eu estou fazendo um texto, se eu faço um parágrafo muito pequeno, aí naquele parágrafo pequeno, por exemplo, eu falei um assunto. Depois eu faço um parágrafo muito grande, e aí eu falei sobre um outro assunto a ver com a mesma problemática. Qual é a ideia que você está passando quando você faz um muito pequeno e um muito grande? Eu sei falar pouco sobre isso aqui que eu falei e tá pequeno, e eu sei falar muito sobre isso aqui que eu falei e está grande. E aí você vai gerar no seu corretor também a sensação de que você não sabe desenvolver o que você mesmo falou, que tem uma parte que está muito pequena e a outra muito extensa. Então, o que a gente tenta fazer também para não gerar isso de que parece que você não sabe desenvolver suas ideias? Uma quantidade de linhas, uma média, que seja mais ou menos a mesma quantidade de linhas entre os parágrafos. Então, eu fiz um com 5, aí depois eu fiz um com 7, aí o outro eu fiz mais ou menos 6, depois eu fiz um com 8. Então, eu tô sempre ali muito próximo. Eu não fiz um parágrafo de 2 e depois fiz um de 10. É essa discrepância que não pode. A gente pode ter um de 5, sim, e depois um de 9, tudo bem. O que eu não posso é ter uma coisa muito pequenininha e uma coisa muito grande. Então, tentem ficar sempre ali numa média. Então eu não estou falando que é um do lado do outro, e sim é uma média de linhas que sejam mais ou menos a mesma quantidade ali para cada parágrafo. Então a gente já finalizou até aqui o seguinte, nós já sabemos que a letra, o que a gente deve fazer, nós já sabemos também em relação à legibilidade do texto. Falamos então sobre a quantidade de linhas nos parágrafos, uma média aí. Falamos sobre os períodos e isso é a nossa parte assim inicial, é a parte básica. Ai, professora, eu ouvi o que você falou, mas eu na hora de escrever não sei colocar muito isso no papel. Então eu vou te aconselhar a fazer o seguinte, você vai pegar aí um papel em branco na sua casa, vai voltar essa aula um pouquinho, vai ouvir tudo de novo e vai tentar treinar em cima do que eu falei até aqui. Por quê? Porque isso daqui, gente, é o que tem tirado ponto de gente muito boa. Ou seja, às vezes a pessoa faz uma redação perfeita, mas por vacilo acaba perdendo ponto. Então eu quero que vocês fiquem assim bem ligados nisso, prestem bastante atenção, justamente pela necessidade da gente conseguir fazer com que não perca nenhum tipo de pontuação aí por besteira, ok? E aí, continuando. Se a quantidade de linhas for insuficiente para o meu texto, eu posso utilizar a margem da folha? O que vocês acham? Se a gente tem, tem lá uma margenzinha aqui, ó, tem espaço para eu escrever, dá para escrever? Posso? Não pode. Então, veja aqui, por exemplo, esse exemplo que eu coloquei aqui na tela, ó. Aí a pessoa chegou lá na linha 30, digamos que a redação tinha um máximo de 30 linhas, e ela começou a falar, né? Escreveu blá, 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 e aí utilizou aqui, ó, onde eu estou apontando com a seta, utilizou essa parte que não tem linhas, que seria uma linha 31. Isso daqui, gente, vai descontar ponto de vocês. Não pode. Então, se são 30 linhas, vocês vão escrever nas 30 linhas e pronto. Lembrando também o seguinte, vocês vão fazer um rascunho antes. Então, vocês já vão saber qual a quantidade de linhas que vai dar. Se no rascunho excedeu, você já sabe, então, que ou você vai ter que diminuir um pouco a letra de forma que não fique tão pequena, mas diminui um pouquinho, ou você vai ter que cortar alguma parte do seu texto, tá bom?
Outra coisa também muito importante pra gente é a demarcação de parágrafos. Isso daí eu tenho certeza que todo mundo aprendeu lá na primeira série. A tia costuma falar assim, né, as tias das escolas. Pega o dedinho, menino, coloca o dedinho no começo da linha e aí depois você começa a escrever. Então, demarcar o parágrafo, essa demarcação de parágrafos, é aquele espaçamento inicial que a gente faz no início do parágrafo, antes de começá-lo. É necessário demarcar todos os parágrafos. Lembrando que essa demarcação é uma demarcação invisível, ou seja, eu não vou colocar um traço para mostrar que eu demarquei o parágrafo, eu não vou escrever 1, 2, 3, 4 para dizer que os parágrafos estão enumerados. Não vou. Eu vou deixar um espaçamento que seja em branco. Então, olha só aqui na tela, ó, eu coloquei 3 exemplos para vocês verem como que seria. Aqui na tela eu até coloquei mais ou menos a questão da quantidade do tamanho, caso em casa vocês queiram medir para saber mais ou menos qual seria o tamanho ideal. Mas óbvio que lá na hora você não vai ficar decorando quanto que é 1,5, 2,5. Não, de tanto escrever e fazer mais ou menos naquele espaço, você já vai ter uma ideia. Então, coloquei aqui mais ou menos quanto que seria a medida, só para que em casa vocês tenham noção, já que a gente não está numa aula presencial que eu possa mostrar, por exemplo, numa folha, passar um por um e ver, ok? Então, veja bem, quando é muito pequeno, igual nesse daqui, tá errado, porque tá muito próximo ali da margem. Quando é muito grande, também tá errado. Então, a gente tenta fazer algo que seja médio, tá vendo? Aqui nesse que tá em azul, que vai ficar entre 1,5 e 2,5 centímetros. Eu acho que assim, 1,5 já tá bom. Tá? Então tentem fazer mais ou menos isso daí. Não vou falar de tamanho de dedo, que cada um tem um dedinho mais gordinho, mais fininho, enfim. E aí, então, vocês vão perceber qual vai ser o melhor tamanho ali dentro dessa medida que eu coloquei aqui do 1,5 e do 2,5 e que fique mais ou menos assim, tá, gente? Não pode ficar uma coisa muito próxima, nem muito longe, não. Outra questão também, além dessa demarcação inicial do parágrafo, é escrever até o final da linha, se você não terminou o parágrafo ainda. Então, olha aqui na tela, deixa eu trocar a cor da minha caneta para ficar diferente, que aqui nessa linha aqui, ó, eu tenho um espaço grande. Aí a pessoa pensa assim, mas é porque a palavra de baixo, que é exigem, não caberia toda aqui, eu ia ter que cortar a palavra. Eu não gosto de cortar a palavra não, Fernanda. Então eu fui e deixei aquele espaço. Está errado, gente. Se vocês deixarem lacunas em branco no texto de vocês, igual é o caso que a gente viu ali naquela linha, vocês vão ter pontos descontados aí do texto de vocês. Então o que a gente tem que fazer? Olha no exemplo de baixo. A pessoa, ela escreve o tempo inteiro até ali o finalzinho da linha, bem próximo da margem. A gente também não pode escrever em cima da margem, tá? Então, vocês vão perceber que a pessoa escreveu próximo da margem, nesse exemplo de baixo, mas ele também não comeu a margem em nenhum espaço, né? Não fez nada que ficasse extrapolando. O que a gente não pode mesmo é deixar os espaçamentos em branco, igual a gente viu no exemplo que estava em cima, tá? Então, escrever até o final da linha. Uma coisa também que tem que lembrar, porque quando eu falo isso, aí o aluno fala assim, ué, mas quando eu vou fazer parágrafo, eu não escrevo até o final da linha. Óbvio, né, gente? Porque aí você vai para outro parágrafo. Estou dizendo essa regra dentro do mesmo parágrafo. Olha aqui na tela, ó. A pessoa aqui, no exemplo 2, ela fez um parágrafo. Eu tenho todo esse espaçamento aqui, mas ele está ok. Por quê? Porque tem um ponto aqui. Isso quer dizer, aqui, né? Aqui tem um ponto, ó. Isso quer dizer que a próxima linha desse texto ia ser um novo parágrafo. Como vai ser um novo parágrafo? Aí eu posso deixar o espaçamento que for na linha. O que eu não posso é dentro do próprio parágrafo, tá? Vale lembrar isso daí também. E aí, uma coisa que sempre me perguntam e eu vejo muitas pessoas errarem também, é o seguinte, ó. Como devo separar a palavra? Devo utilizar o hífen ao lado, acima ou abaixo? Devo repetir o hífen na linha subsequente? Ou e se a palavra já possui hífen? O que eu faço? Vamos ver esses casos aí. Observem comigo o seguinte. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que a gente tem que seguir as regras de separação silábica. Então, vamos relembrar lá como que separa as sílabas. Aposto que vocês sabem separar as sílabas muito bem, sabem como que tem que separar, que letrinha tem que ficar junto, que eu não posso, por exemplo, juntar os dois R's, né? Por exemplo, cachorro. Aí eu vou
você fazer uma separação. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Tá aqui a minha linha, e aí nessa linha eu vou escrever a palavra cachorro e eu vou separar. Aí a pessoa faz isso aqui, ó. Totalmente errado, né, gente? Tem que lembrar que nessa separação, a gente não deixa esse R aqui embaixo, ele fica aqui em cima, certo? Então, as regras de separação silábica, porque, por exemplo, quando vocês separam em sílabas a palavra cachorro, a mesma formazinha que você faria lá quando você era criança, bala, ba, lá, você vai fazer aqui também. Ou seja, para eu poder fazer essa translineação, ou seja, passar de uma linha para outra quebrando a palavra, eu preciso seguir as regras de separação silábica. E aí, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos para a gente poder ver como que isso funciona, certo? Então, veja bem aqui, ó. A pessoa colocou assim, tem um erro aqui, né? O espaçamento que está excedendo, mas olha só, serviços. Então, colocou a palavra, colocou aqui o hífen, e embaixo continuou a palavra. A mesma coisa embaixo, ó, exterior. Colocou a palavra, a sílaba, o hífen e continuou embaixo, corretamente. É isso que vocês vão fazer. Vão colocar a palavra, o hífen e continuar embaixo. As pessoas às vezes também têm dúvidas em relação a qual tipo de hífen que vai utilizar. Então, no exemplo anterior, vou voltar aqui a tela, e vocês vão ver que ele coloca o hífen aqui, né? Professora, eu não sei o que é o hífen, é o tracinho. Então, ele colocou aqui, ó, na própria linha. Agora, olha esse exemplo desse slide aqui. Ele colocou embaixo. E aí sempre surge a dúvida, qual dos dois eu uso? O que está em cima ou o que fica embaixo da palavra? Tanto faz. O que você vai fazer é sempre assim, ter em mente que você tem que ter uma constância. Então, se você utilizou uma vez no seu texto o hífen que está na linha, você vai utilizar todas as vezes que você for quebrar uma palavra na linha. Agora, se você utilizou embaixo, então você tenta utilizar todas as vezes embaixo. Ah, mas tem uma palavra aqui que não deu, eu vou ter que colocar embaixo porque eu esqueci que eu ia colocar em cima. Tudo bem, não vai descontar ponto. Mas a gente recomenda que você estabeleça qual o tipo que você vai utilizar e utilize ele do começo ao fim. Então perceba que, por exemplo, essa pessoa, ela colocou o hífen, certo? De duas formas. Então, olha aqui. Aqui tá embaixo, aqui tá em cima. Não tem problema, uma vezinha ou outra. O que eu não quero de vocês é esse tipo de mudança o tempo inteiro. Sobre a quantidade de vezes que você pode quebrar uma palavra no texto, não tem limite, você pode quebrar quantas vezes você quiser. São perguntas bobas, mas que são recorrentes e as pessoas às vezes erram por besteira. Outra questão também aqui, ainda a respeito do hífen, é em relação a isso daqui, ó, e eu vejo muito acontecer. A pessoa coloca um na linha de cima e um embaixo. Aí marca em cima e marca embaixo. Gente, não existe essa marcação. A gente marca uma vez só e é em cima, sempre na linha onde vai ser quebrada a palavra. A linha de baixo, em que o hífen vai vir aqui, ó, não existe isso. Ou seja, quebrei a palavra, eu vou marcar com o hífen na frente da palavra ali ou embaixo. A próxima linha em que eu vou continuar a palavra, eu não preciso mostrar que aquela palavra veio quebrada de algum lugar, nem nada do tipo, tá? E aí, outra coisa também, agora seria nas palavras compostas. Então, olha só, palavra composta, coloquei alguns exemplos para vocês aqui. Eu tenho saca-rolhas, anti-inflacionárias, econômico-financeira. O que eu vou ter que fazer? Quando essa palavra composta, olha só, na translineação de palavras compostas ou de uma combinação de palavras em que já haja hífen, atenção a essa regra, a palavra já tem hífen. Então, aí sim eu vou repeti-lo no início da linha subsequente, quando a partição coincide com o final de um dos elementos. Ou seja, a palavra, ela tem hífen já nela. E aí, eu dividi essa palavra justamente aqui, ó. Era saca-rolhas. Aí tá lá a minha linha. E eu escrevi até aqui.
Só coloquei saca. O que eu vou fazer? Vou colocar o hífen aqui e na linha de baixo eu vou colocar o hífen de novo. Isso só acontece porque a palavra, de forma escrita originalmente, né, ela certinha, ela já tinha o hífen. Ó. Então, esse hífen que está vindo aqui na linha de baixo, não é porque eu quebrei a palavra, é porque a própria palavra já tem isso, ela é uma palavra composta e ela é escrita dessa forma, tá? Então, essa dúvida aí, então, você já está super esclarecido para que façam, então, corretamente. Agora, sobre rasuras, que é uma coisa também que acontece. A gente pode errar, gente. Todo mundo erra, errar é humano. O que vocês não podem é ficar rabiscando o texto de vocês. Então, percebam aqui, ó. A pessoa foi escrever e aí ela fez o seguinte, colocou entre parênteses o erro e rabiscou dentro. Tá errado. Vocês não vão isolar erros com parênteses nunca. Grava isso daí. Não se isola erro com parênteses. E eu vejo as pessoas isolando o erro com parênteses o tempo todo. Bota um parênteses e risca. Não tem isso. Outra coisa também é fazer isso daqui, ó. Tá com preguiça de consertar na frente ou acha que dá para fazer um embromation aqui, um enrolation, né? Aí, ó, a palavra sai toda louca porque você ficou pensando, ah, não, mas é só consertar o negócio aqui, vou ter que reescrever o troço todinho de novo, blá, 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 blá. Tá errado. Vai perder ponto por conta disso. Então, olha só, vou escrever aqui, por exemplo, rasura. Aí, digamos que lá na hora me deu um branco e eu escrevi com Z. Aí, depois eu lembrei que esse raio dessa palavra era com S. O que eu vou fazer? Cabelinho de anjo? Não. A gente vai passar apenas um traço fino em cima da palavra. Então, veja aqui, ó. Ali, ó, já a União Europeia. A pessoa percebeu que ela botou um acento. Até quando errar acento tem que escrever de novo, hein, gente? Então, ela percebeu que ela colocou Europeia, porque ela estava lá no antigamente, né? Antes do novo acordo ortográfico. E aí ela lembrou que Europeia não tem mais acento. O que essa pessoa aí fez? Ela simplesmente passou um traço sobre a palavra. Perceba aí que é só um traço, ó. Né? Passa um traço. Escreve corretamente na frente. A mesma coisa aqui, ó. Escreveu a palavra errado. Passou um traço, escreve corretamente na frente. O exemplo embaixo é a mesma coisa para vocês perceberem, ó. Não tem parênteses, não tem uma tentativa de correção em cima do que está escrito, nada disso. Passa o traço na palavra, escreve corretamente na frente. Beleza? Então, vamos fazer outro exemplo aqui juntos, hein? Tô lá escrevendo na minha prova. Absurdamente, eu escrevi cachorro. Meu Deus, eu escrevi cachorro com X. O que eu vou fazer? Traço e escrevo corretamente na frente. Tranquilo isso, né? Bem fácil da gente pegar.